Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Dossiê de Ori, um podcast para te lembrar de se tratar como a pessoa que você mais ama no mundo. Eu sou Luciele Assis e no episódio de hoje eu tô me recuperando de uma gripe, então vocês vão perceber aí que talvez a minha voz fique meio esquisita, porque o nariz entope e desentope toda hora. Enfim, já tô aqui com meu chazinho de manjericão e vou aproveitar esse momento de cura da gripe para a gente conversar sobre curas de feridas emocionais. Talvez você esteja passando por uma situação péssima agora. E eu quero te falar, como alguém que também já passou por isso, que por mais que pareça que todo esse sofrimento nunca vai ter fim, isso passa. Pode demorar o tempo que for, mas vai passar. É muito doido perceber que quando a gente passa por uma situação assim, independente de ser algo romântico ou com amigos, a gente vai lembrando de um monte de coisinhas depois que a situação passa. Então, é muito natural que venha aquela sensação de que você foi uma pessoa burra, que foi inocente, que deixou muita coisa passar, porque existiram vários momentos em que aquela pessoa mostrou pra você que te odiava e você não percebeu. Ou talvez não é nem que não tenha percebido, mas tenha ignorado ou tenha tentado interpretar de uma forma um pouquinho diferente do que era de verdade. Porque talvez você gostasse muito dessa pessoa, porque você talvez achasse que ela só estava num dia ruim. Só que, enfim, depois de um tempo fica muito claro que a pessoa não gostava de você. E quando eu tava passando por isso, tinham momentos que eu sentia exatamente que eu nunca mais ia ficar bem de novo, que eu não ia conseguir confiar nas pessoas de novo. E eu fiquei em alguns momentos sem querer que ninguém se aproximasse, não querer que ninguém fizesse mais parte de minha vida, tirar todos os amigos, não permitir que mais ninguém viesse pra minha casa, sabe? Aquela fase de paranoia mesmo. E que é uma coisa que é bem natural, sabe? A gente meio que fica desacreditado do mundo inteiro por causa de uma pessoa que não deveria nem ser relevante. Curar uma ferida emocional parece ser mais difícil que uma gripe ou um machucado na pele, porque quando a gente está gripado, a gente percebe os sintomas indo embora, a coriza diminuindo, a gente vê o machucado ficando com cascão. E na ferida emocional, não. Você vai ficar sentindo aquelas coisas, talvez um pouquinho menos, mas você ainda vai sentir e vai ter aquela sensação de que a situação não está passando, que você vai ficar daquele jeito para sempre. E uma coisa que é interessante é que quando a gente está extremamente triste, a tendência é sempre essa, de pensar que essa tristeza nunca vai embora. Mas quando a gente está muito feliz, extremamente feliz, às vezes a gente nem aproveita essa felicidade direito porque ficamos pensando que a felicidade vai acabar. Que em algum momento aquela euforia vai embora. E aí a gente deixa de ficar eufórico de verdade, de aproveitar esse momento de euforia, justamente porque a gente fica pensando no fim. Enquanto com a tristeza a gente não faz isso. E a gente deveria fazer. Pensar que a tristeza vai passar vai te ajudar demais a passar por esses momentos de luto, esses momentos de tristeza como um todo. E se tratando do processo de cura, tanto com as feridas emocionais quanto com as físicas, sempre vai ter aquele momento que você pensa que está totalmente curado, até que você encosta na ferida ou alguma coisa faz com que você encoste nessa ferida e aí você sinta um pouquinho daquela aflição, daquela dor de novo. E aí, quando isso acontece, a gente tem a tendência a pensar, né, na ferida emocional, a gente tem aquela tendência a pensar, tipo, poxa, ainda estou passando por isso, ainda estou sentindo isso. Ao invés de comemorar o fato de que já tinha muito tempo que não sentia. E então isso significa que o processo de cura, o processo de cicatrização está acontecendo. Limpar a ferida para trocar o curativo vai doer. Tem remédio que tem um gosto horrível, mas a gente precisa tomar
para que a cura aconteça em algum momento. Ignorar um osso quebrado não vai fazer o problema ser resolvido. Da mesma forma que fingir que você não está sentindo aquela dor não vai fazer ela desaparecer. Não ignorar a dor, mas sentir tudo que precisa sentir. Chorar o tanto que precisar chorar, ficar quietinha, ter aqueles momentos de choro no banho, de ficar na cama em posição fetal, péssima, mas sentindo o que precisava sentir para conseguir esvaziar tudo, desaguar tudo, sabe? Você não se torna uma pessoa fraca porque sofreu. Na verdade, você se torna mais forte porque sentiu o que precisava sentir, passou por isso tudo e mesmo assim floresceu. E eu gosto muito de usar essa ideia do florescer porque mesmo aquelas flores que estão plantadas em vasos que a gente tem em casa, em algum momento a gente precisa cortar elas, a gente precisa podar, e isso é um machucadinho que a gente faz na planta. Mas é um machucado que é importante porque os brotos vão sair de novo, vão ter botões que vão florescer e vão deixar o vaso de flor bonito de novo. E a nossa vida é um meio que isso, né? A gente passa por esses momentos, mas depois de um tempo, a gente floresce, a gente consegue sobreviver a isso e renascer de uma forma muito bonita. Então, passe pelo que precisa passar, mas lembre que você sempre vai poder florescer de novo. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Não esquece de deixar nos comentários o que é que você achou desse episódio. Avalia também o podcast e compartilha ele com outras pessoas para mais gente conhecer a palavra do Dossiê de Ori. E eu espero você aqui na semana que vem.